Depois de ser considerado inconstitucional pelo Supremo, o Senado aprovou a toque de caixa um projeto de lei sobre o marco temporal das terras indígenas. Além das demarcações, o texto apresenta medidas consideradas preocupantes por especialistas, como brechas para o contato com comunidades isoladas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que não se trata de revanchismo com o judiciário e que temas dessa natureza precisam ser tratados pelo Congresso. Já o governo, que orientou o voto contrário, viu senadores da base apoiando o texto de forma considerável. A aprovação veio no mesmo dia do fim do julgamento do marco temporal no Supremo. Além de garantir as demarcações e a proteção das populações, o plenário estabeleceu regras para a indenização de donos de terrenos ocupados previamente por povos originários. Creio que aqui se dá uma demonstração extremamente importante da construção colegiada de uma compreensão que não reúne em si apenas uma das 11 vozes, mas que congrega as 11 vozes que vão gradativamente construindo ideias e soluções que expressem a percepção majoritária do colegiado. O Ao Ponto dessa sexta-feira fala da disputa em torno do marco temporal e como a aprovação do projeto no Senado pode levar a uma judicialização ainda mais ampla do tema. A gente conversa com a repórter Camila Turtelli, da sucursal do Globo em Brasília, que conta os detalhes da votação no Congresso, e também com a antropóloga e professora da Unilab, Andressa Lewandowski, que destaca os impactos da lei se ela for implementada. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 29 de setembro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Camila Turtelli, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez. Conta pra gente o que estabelece exatamente essa lei que foi aprovada pelo Congresso. Além de restabelecer a tese do marco temporal, ela ainda permite uma série de intervenções em terras indígenas, né? Isso, Carol. Oi, Carol. Oi, Felipe. É o seguinte, então, além dessa tese que é contrária ao STF, né, sobre a data aí o marco temporal para demarcar a terra indígena, o projeto ele traz alguns outros pontos, como, por exemplo, permitir o cultivo de transgênicos em terras indígenas, permitir a instalação de algumas unidades militares de monitoramento em terras indígenas sem a consulta prévia dessas comunidades. E tem um ponto que é bastante polêmico, que foi citado bastante, inclusive ontem, durante a sessão da aprovação do projeto, que é o acesso a povos isolados. Ele permite um acesso a esses povos isolados em questões de saúde, em questões de calamidade, que é um ponto que foi bastante criticado pelos que são contrários ao projeto aprovado pelo Congresso. Agora, antes da gente entrar nesses detalhes, mas assim, especificamente, a gente não tem como deixar de notar que a aprovação ocorreu em tempo recorde, né? Tem alguma razão para isso? A gente pode, de certa maneira, acreditar isso a uma certa insatisfação de uma ala do Congresso com as decisões do STF a respeito de temas polêmicos, o marco temporal incluindo? Isso ficou bem claro, né? Porque, assim, só para dar uma explicaçãozinha, assim, o projeto estava lá já há um bom tempo, né? Só que foi muito rápido, assim, entre a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça e a ida dele, a aprovação dele no plenário. O Senado é uma casa que, diferentemente da Câmara, dificilmente faz uma coisa dessa, aprovar um projeto numa comissão num dia e naquele mesmo dia já levar para o plenário. Isso é muito raro de acontecer, mas como você disse, né, Felipe, foi claramente um recado para o STF, que estava terminando de fazer o julgamento dele sobre o marco temporal, no entendimento contrário. Então eles passaram na CCJ e no mesmo dia levou essa urgência para o plenário e foi aprovada no plenário. E é claramente assim, um recado, né, do Congresso para o STF. A bancada ruralista, estava falando, a bancada ruralista é uma das principais forças no Congresso até hoje. E eles tinham, na semana passada, estabelecido que eles iam obstruir toda a pauta do Congresso enquanto
o Senado não aprovasse o marco temporal. Obstruir é deixar de votar, né? Fazer ali o barulho que eles podem, usar as ferramentas regimentais que eles podem para que as coisas não sejam votadas. Agora, Camila, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não haveria revanchismo com o judiciário. Mas, de certa forma, foi um meio que ele teve para atender demandas e pressões da oposição e da bancada ruralista, né? Há uma insatisfação no Senado com a aprovação de matérias no Supremo, como, por exemplo, a da descriminalização do porte de drogas. Não é só o marco temporal, tem todo o contexto, né? Teve o voto da ministra Rosa Weber em relação a descriminalizar o aborto. O pano de fundo é esse. Sim, é total esse pano de fundo. E, assim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele meio que encabeçou isso nos últimos tempos, né? Ele comprou essa briga de dizer que o Supremo está extrapolando um pouco as funções dele e entrando um pouco nas funções do parlamento, do legislativo, que é o de criar leis. E o que nós fazemos hoje é somente a afirmação legislativa em relação a um tema que vem sendo debatido ao longo de anos no Congresso Nacional e que precisou ser submetido nesse momento em função do que é a vontade da maioria, que é algo sagrado, senador Plínio Valério, numa casa legislativa. E eu quero apenas fazer esse registro para afirmar o nosso papel legislativo, repito, sem qualquer tipo de revanchismo a qualquer poder ou qualquer instituição. Estamos apenas cumprindo o nosso dever no exercício mais legítimo e democrático possível através do voto da maioria do Congresso Nacional. E tem essas outras questões, como você citou, Carol. No começo dessa semana, a gente teve o líder da oposição no Congresso protocolando um pedido de plebiscito para que a população venha decidir sobre a descriminalização ou não do aborto. Um recado para o STF, que começou a discutir o tema. Há umas 2 semanas, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, apresentou uma PEC de autoria dele que coloca ali no repositório de direitos da Constituição, coloca um inciso a mais para tratar sobre a criminalização das drogas, que é outro assunto que está sendo discutido pelo Congresso. E daí tem alguns outros assuntos também, outros temas que estão nesse imbróglio. Um deles é aquela questão do piso da enfermagem. Isso irritou bastante Rodrigo Pacheco. O Congresso tinha aprovado esse piso da enfermagem, algo que a categoria tinha pressionado bastante os parlamentares, e daí o Supremo foi lá e derrubou. O Rodrigo Pacheco chegou a reclamar disso no plenário, durante uma sessão. E agora, essa questão do marco temporal, que ainda vai dar muito pano para manga, né? Você vai. E o governo ontem ele orientou, a gente está gravando na quinta-feira, o governo orientou ele para votar contra o projeto do marco temporal, o que não impediu que alguns partidos da chamada base votassem a favor, mas a tendência, apesar do resultado, a tendência é que o presidente Lula vete esse projeto. E tem clima no Congresso para derrubar um eventual veto? Da mesma forma que a gente viu como teve um apoio maciço para aprovar o projeto no marco temporal, com certeza deve ter para se derrubar o veto. Ainda mais que o veto, né, ele é votado numa sessão do Congresso Nacional. Então, assim, ele é primeiro votado pelos deputados e pelos senadores. Então, e a bancada ruralista é mais forte ainda entre os deputados. A chance dos vetos que vierem a ser sobre o projeto caírem é grande. Agora, sim, uma que a gente precisa analisar e esperar um pouquinho para entender melhor como que vai ser. Se o presidente vai vetar o projeto inteiro, se o presidente vai vetar alguns pontos do projeto, porque pela tramitação deu para entender ali que talvez a oposição concorde com alguns vetos, como, por exemplo, a questão do cultivo de transgênicos, como, por exemplo, a questão dos povos isolados. Pode ser que daí o governo feche acordos para que sejam mantidos alguns vetos ao projeto, porém não um veto ao projeto inteiro.
Só para jogar luz aí sobre a situação no Congresso, Camila, deixa eu trazer uns números que a gente publicou no Globo. Partidos da base deram 34 dos 43 votos favoráveis ao marco temporal. Todos os 17 senadores do PP, do Republicanos, do União Brasil, que são partidos do Centrão, que hoje têm ministérios, votaram pela aprovação do texto base, e houve votos a favor também na base. Por exemplo, o senador Renan Calheiros, senador Davi Alcolumbre. Então, a situação em relação ao marco temporal é complicada para o governo, né? Tem até uma movimentação para apresentar agora uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Bom, primeiro eles queriam, por honra da bancada, aprovar esse projeto de toda forma, que é um projeto de lei. Um projeto de lei, ele não muda a Constituição, né? Mas eles já estão trabalhando com uma PEC, a PEC é a proposta de emenda constitucional, que é algo que muda a Constituição, para tratar sobre o marco temporal. Isso está sendo articulado. Tem ainda um outro projeto, que é um projeto muito antigo, Carol, que trata sobre a indenização dos proprietários de terras demarcadas. É outro projeto antigo, era acho que lá da época do Blairo Maggi, quando o Blairo Maggi estava no Congresso ainda, que voltou a ser articulado. E tem também até uma PEC que é para tratar sobre a atuação do Congresso poder derrubar algumas coisas que o STF decidir. Então tem algumas frentes sendo trabalhadas aí nesse embate entre Congresso e STF. Antes de eu partir para a próxima pergunta, eu só queria citar aqui um barulhinho que você ouvinte, você deve estar ouvindo no fundo do som da Camila. Não é nenhuma interferência, são as famosas cigarras de Brasília, capital federal. É natureza participando também do nosso podcast. Agora, Camila, voltando aqui ao tema do marco temporal, e o que dizem os juristas a respeito do assunto? Tem uma interpretação de que os direitos dos povos originários à terra seria uma cláusula pétrea, mas o tema provavelmente deve ser judicializado. Com certeza vai ser judicializado, porque essa questão, se é uma cláusula pétrea ou não, também não é algo consolidado, né? Tem gente que concorda com essa tese, tem gente que discorda. Então, o que os juristas dizem, né? Que o projeto do Congresso, ele pode vir a ser derrubado se alguém provocar o judiciário sobre isso. Ele pode ser considerado inconstitucional. Ao mesmo tempo, tem uma outra tese, que é a tese da bancada ruralista, que diz que não, que o Congresso criou uma lei após o entendimento do STF e o que sobressai é a lei. Com certeza vai ter judicialização, né? Essa briga vai continuar, ela não para aí. E a gente ainda vai ver o que vai acontecer. E é justamente por isso que a bancada ruralista já está se movimentando para tentar emplacar uma PEC, que é uma proposta que mexe na Constituição, mas aí vai ter esse questionamento. Isso é algo que pode ser mexido? Não é uma cláusula pétrea? Ou seja, algo que está na Constituição e que não pode ser mexido por nada? Está ali, é para não ser mexido? Então, a gente tem que aguardar ainda. Assim, é uma história que não acabou aqui ainda não. Não acabou, e a gente vai continuar acompanhando aqui no Ao Ponto com o seu apoio. Como sempre, Camila Turtelli, um prazer recebê-la aqui no podcast. Volte sempre. Obrigada, Camila. Um abraço. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Agradeço o convite. A defesa dos povos indígenas é a defesa também da agricultura, porque se hoje nós temos o desequilíbrio que temos, é muito em função da emissão de CO2. E no Brasil, o maior vetor de emissão de CO2 é desmatamento, 53% das nossas emissões. O licenciamento é fundamental e todas essas agendas é um trabalho muito grande, é um trabalho de convencimento. Andressa Lewandowski, antes de mais nada, muito bem-vinda ao Ponto para falar desse tema extremamente importante que a gente ouviu agora há pouco. A colega Camila Turtelli de Brasília contou os detalhes da aprovação do PL no Senado na quarta-feira, mas a gente queria começar falando da decisão do STF sobre o marco temporal. A tese foi derrubada, mas a corte aprovou a indenização aos ocupantes de terras demarcadas em que não houvesse presença de indígenas
depois de 1988, perdão. Foi uma vitória dos povos originários, mas o texto final também atende a umas demandas dos ruralistas, né? Acho que é importante frisar que, de fato, foi uma vitória, né? O marco temporal, ele foi declarado inconstitucional, mas tem essa coisa, né? De decisão judicial a gente celebra com uma certa cautela, né? E nessa decisão também tem uma certa cautela, e cautelas, assim, preocupantes, né? Em termos do que ficou decidido, do entendimento daquilo que ficou decidido pelos ministros. De modo geral, a gente teve afastado o marco temporal como critério, né, de demarcação, ao mesmo tempo em que, como você disse, se aventou e se consolidou, ou pelo menos nesse processo, né, a indenização de terra nua, né, que não estava prevista nos processos de demarcação de terra indígena, né. E aí existe uma grande preocupação, inclusive um desentendimento, uma falta de entendimento, melhor dizendo, de como é que é essa indenização, porque na decisão se fala uma indenização prévia, mas apartada, né, apartada do processo de demarcação. Ela é prévia ao quê, né, sem a indenização não tem a demarcação. Isso ainda não está muito claro na decisão dos juízes, né, e do meu ponto de vista, eu acho que a indenização às terras indígenas, ela fere um pouco a própria natureza de como se constituiu o direito originário, que foi reafirmado, e é importante dizer, pelos ministros, o princípio do indigenato, né, que foi reafirmado pelos ministros ao mesmo tempo em que se prevê a indenização de terra nua, né, e terra nua antigamente, nos processos até então, se pagava benfeitoria de boa-fé, né, era isso que acontecia. Andressa, depois dessa decisão do Supremo, o Congresso aprovou em tempo recorde um projeto de lei que restabelece o marco temporal, mas não só isso, também libera o plantio de transgênicos, o garimpo em terras indígenas, a instalação de bases militares sem consulta às lideranças dos povos originários e também abre uma possibilidade maior de contato com povos isolados. Qual o impacto dessa nova lei se ela for implementada? Olha, o PL que foi aprovado, ele é completamente devastador, né? Ele é um ataque, uma violação a todos os direitos indígenas conquistados durante todos esses anos, né? Ele ignora completamente todo o processo violento de colonização que aconteceu e acontece no Brasil, né? E é isso que você disse, né? Ele é muito pior do que o marco temporal. Além de restabelecer o marco temporal que foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem esses outros elementos, né? Que é isso, um contato forçado, uma questão de uma aculturação, de uma suposta aculturação que faria com que os indígenas perdessem os seus direitos, né? Então, é importante dizer que um direito conquistado pela Constituição de 88, né, que é o artigo 231, que garante aos indígenas o direito originário sobre suas terras, né, sob a perspectiva dos seus usos, costumes e tradições, ele não pode ser mudado em 3 minutos, né, assim, numa discussão que nem garante a maioria qualificada do Congresso Nacional. A Constituinte, o debate Constituinte, ele foi um debate alongado, que envolveu os povos indígenas estavam presentes lá, discutindo os seus direitos, como é que iam ser os processos demarcatórios, como é que ia se dar o seu direito à terra, e aí, de repente, um PL como esse, que é uma violação, não significa nada menos do que o genocídio dos povos indígenas, ele é aprovado tão rapidamente, sem debate, com pouquíssimo debate, enfim, que de modo geral ele só garante o direito e os interesses de uma parcela muito pequena da população, e, enfim, é uma afronta também o enfrentamento às mudanças climáticas. Esse PL que passou no Senado, ele de fato tem que ser repudiado pelo conjunto da sociedade brasileira, assim, não só pelos povos indígenas. Tem um ponto específico desse PL que eu queria chamar a atenção, que é o que prevê que o governo pode tomar a terra ou destiná-la ao Programa Nacional de Reforma Agrária se houver, abre aspas, alteração dos traços culturais ou se for verificada que a área não é mais essencial à comunidade indígena. Afinal, a pergunta, né? Como que a gente define se o indígena continua sendo indígena? Olha, primeiro que quem não é indígena não define se indígena continua sendo indígena, né? Assim, só para começar, né? Assim, o critério da autoatribuição, ele é fundamental e ele é uma conquista, né? E ele é uma conquista do direito internacional também, da Convenção 69 da OIT, que o Brasil é signatário. É importante relembrar e retomar isso, né? Essa ideia de uma suposta aculturação, de perda de traços culturais, ela é baseada
numa antropologia de baixo calibre, né, politicamente e cientificamente equivocada. Isso não existe perda de traços culturais no sentido em que o PL advoga, né, e o único interesse que está em jogo aí é poder, de fato, remover os indígenas das suas terras, né, o interesse é puramente territorial, né, e aí, de novo, com esse PL, ele se reafirma esse Brasil ruralista, em que ele só significa para os povos indígenas, para os povos quilombolas, para os povos tradicionais, um sistema de expropriação de terra. Então, é claro que cientificamente isso não existe, né, essa perda de traços culturais, e, pelo contrário, a cultura é uma coisa que muda, se transforma, ela é dinâmica, e a atribuição, né, a autoatribuição é o critério fundamental do qual a política se movimenta e se baseia, né. A política destinada, né, a política destinada a esses povos, as políticas públicas, os seus direitos constitucionais e todo o arcabouço de direitos reconhecidos pela Constituição e enfim, uma série de normativas constitucionais e internacionais também. Voltar um pouquinho até esse julgamento do STF, qual que era a jurisprudência sobre o tema? Que a última decisão de plenário envolvendo o debate foi em 2009, quando ocorreu a demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol. E aplicando que surgiu essa figura do critério do marco temporal, como que funcionava antes dessa decisão dessa semana? Olha, a gente tem essa decisão, que foi um marco importante, que foi a decisão de Raposa, que também, ao mesmo tempo, foi muito parecida com essa de agora, né? Ao mesmo tempo foi uma vitória, porque ela decidiu pela demarcação contínua, né, das terras, ao mesmo tempo criou lá 19 condicionantes, né, que eram alheias ao próprio texto constitucional. O artigo 231 da Constituição, ele é absolutamente claro, né, assim, é garantido aos indígenas, na época se usava os índios ainda, né, o direito às suas terras na perspectiva dos seus usos, costumes e tradições. O julgamento da Raposa, ele coloca lá 19 condicionantes, entre elas um marco temporal, cria lá uma suposta teoria do fato indígena, né, que quer dizer a presença física dos indígenas e a ocupação de fato nas terras em 1988, e talvez seja preciso lembrar, e é engraçado a gente em 2023 precisa lembrar disso ainda, né, assim, de que nenhuma comunidade indígena saiu de suas terras porque quis. Ao contrário, a gente tem aí o esbulho renitente, é o fato, né, é o fato desde 1500, né, desde a grande invasão, né. Então, a violência e as graves violências que sofreram os povos indígenas, os esbulhos, as expropriações, eles são e contam um pouco da história dessas terras e da história desses povos. Então, naquele momento, existiam essas 19 condicionantes, algumas delas que ainda, que esse novo julgamento também colocou em pauta, né? Por exemplo, a revisão dos limites, na época da Raposa, isso ficou completamente restrito, né? Agora, nessa decisão atual desse julgamento mais recente, se deu aí um prazo de 5 anos, essa decisão também, portanto, a atual, ela também tem algumas, eu vou usando esses termos, mas que não são os termos do julgamento, condicionantes, né? E qual que é o problema disso tudo, né? O problema disso tudo é que, ao mesmo tempo que o tribunal afasta o marco temporal, né, ele vai criar 2 tipos de demarcação, né? A demarcação em que existia a presença indígena nas terras e a demarcação em que não existia a presença indígena nas terras reivindicadas. E é nesse segundo tipo, né, em que a indenização se aplica. E aí, de novo, né, é sempre bom lembrar, eu vou lembrar de novo, a violência da expropriação, né, dessa ideia de que nenhuma comunidade indígena, nenhum coletivo indígena saiu de suas terras porque quis. Foram expulsos de suas terras e os casos e os registros etnográficos e históricos estão aí para provar que isso não é só uma retórica política, né? É a história desses povos no Brasil. O clima é tenso na comunidade localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol. Ontem à tarde, policiais militares foram à aldeia, segundo a PM, para desobstruir uma estrada. A PM diz que um grupo de indígenas tirou o bloqueio, mas depois teria voltado com reforço e atacado os soldados. Os policiais avançaram. É isso que vocês querem usar! Houve disparos, inclusive de bomba de gás lacrimogênio e de efeito moral.
A gente tem também, nessa decisão, na decisão na época do julgamento de Raposa, você tinha lá a possibilidade de que outros interesses, né, interesses ligados à defesa, eles se sobrepusessem aos interesses dos coletivos indígenas. Enfim, essas 19 condicionantes na época, elas foram, um julgamento depois, elas foram declaradas que elas valiam exclusivamente para a Raposa, ou seja, elas não tinham um efeito vinculante, porque aquela decisão com as 19 condicionantes também aumentava o número de processos, dado um pouco a confusão que se ficava ali em relação ao entendimento do que eram essas 19 condicionantes. Nesse processo que foi julgado agora, a expectativa é que também se crie assim, um aumento muito significativo da judicialização dos processos, né? E era a expectativa contrária que se tinha, né? A expectativa que se tinha é que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade do marco temporal, porque o marco temporal é, de fato, inconstitucional, mas que ele, então, portanto, pacificasse os processos judiciais e que as demarcações pudessem agora ocorrer de uma maneira mais pacífica judicialmente, né? E o que a gente vê a partir dessa decisão e de alguns critérios que ela coloca, é que a perspectiva é justamente o contrário, né? É justamente que a judicialização aumente, dado a indefinição ou a confusão em torno do que é uma indenização prévia e que é uma indenização prévia num processo apartado, né? Assim, a gente ainda não tem clareza do que isso significa. E a gente não tem clareza também, e isso é uma questão, né? Porque indenizar a terra nua exige uma dotação orçamentária, que é sempre muito difícil. Se você for pensar, por exemplo, nas titulações das comunidades quilombolas, né, em que a indenização é prevista, a gente tem pouquíssimas comunidades quilombolas que foram tituladas e tiveram as terras indenizadas, né, aos seus proprietários originais, né, porque no caso das comunidades quilombolas se tratam de proprietários, nas comunidades indígenas não. Mas então você tem, no caso quilombola, poucas, né, um avanço muito pequeno nos processos de titulação, justamente porque você prevê a indenização das áreas, né? E aí a gente começa a tentar imaginar como é que essas indenizações também, de alguma maneira, paralisam os processos de demarcação que são tão caros e tão importantes aos coletivos indígenas. É o seu modo de vida, é a sua existência que está em jogo aí. Tem quem critique essa ausência de um marco temporal, dizendo que, por essa teoria, nada impediria os povos indígenas de reivindicar, por exemplo, até a orla de Copacabana, né? Já que o Brasil, antes da chegada dos portugueses, era todo território indígena. Isso faz sentido? Isso é um argumento de má fé, né? De má fé no sentido de que ele é um argumento feito para colocar medo, né? No sentido de que, até hoje, né, se a gente concretamente, né, algum coletivo indígena reivindicou Copacabana, não, isso nunca aconteceu. Os coletivos indígenas, eles têm uma relação com as suas terras, o seu modo de vida e sua produção, eles têm uma relação de memória com essas terras, né, essas terras que são reivindicadas, né, as terras que são demarcáveis no Brasil são aquelas terras de ocupação tradicional, né. E aí eu fico me perguntando sempre, né, eu fico pensando que a menos que os moradores de Copacabana comecem a se reivindicar do Tupiniquins e fazer uma pagelança, né, Copacabana não vai ser reivindicada como terra indígena. E ela não vai ser reivindicada não porque Copacabana não tenha sido uma terra indígena, porque Copacabana foi uma terra indígena, né? Como o Brasil inteiro foi uma terra indígena, ou várias terras indígenas, né? Mas Copacabana tá longe de ser pensada ou de ser reivindicada como uma área que se pode pensar num tipo de ocupação tradicional, cujos modos de vida de coletivos indígenas possam se fazer e se dar, né? Então é isso, a menos que, né, que os moradores de Copacabana decidam que vão pintar o corpo, cortar o cabelo, né, e começar a cantar e fazer suas danças rituais, isso não vai acontecer, né? Isso é pura má fé. Para a gente concluir aqui nossa conversa, você mencionou um pouco a judicialização, eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto. Com a própria decisão da STF, já a porta para processos mais demorados, como você disse, estava aberta. E com esse projeto que foi aprovado no Senado, então a gente pode esperar muita incerteza nesse cenário? Olha, o que eu espero é que o projeto do Senado seja vetado, né? Assim, essa é, né, um projeto que significa o genocídio dos coletivos indígenas no Brasil, não pode ser aprovado sem
maiores consequências, né? Mas em relação a essa disputa política, você tem aí uma disputa entre os poderes, né? Assim, o Supremo Tribunal decidiu há pouquíssimo tempo afastando o marco temporal, o Senado vai lá e aprova um projeto rapidamente em que aprofunda, radicaliza o marco temporal na pior forma possível. Então, o que a gente espera é que o projeto seja vetado, não só pelo presidente da República, mas que ele seja também, e de novo, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Em relação aos processos de judicialização, de maneira mais geral, como eu falei antes, né? Como existe essa dúvida, a questão da indenização é uma novidade, né? Ela não existia, ela não estava prevista, justamente porque uma terra indígena, né? Ela não era, o direito indigenato, né? O direito originário dos povos indígenas, o que ele diz, né? Ele diz que o Estado reconhece que uma terra é indígena, ou seja, de que nenhum proprietário tem propriedade legítima sobre uma terra que é indígena. O Estado só reconhece, portanto, um direito que já existia, né? E por isso, exatamente por isso que as terras não eram indenizáveis, né? Porque ela nunca foi propriedade de ninguém legitimamente, né? A propriedade numa terra indígena nunca foi um ato jurídico perfeito. O Supremo, ele desestabiliza essa tese, né? A própria tese do indigenato, embora reafirme, né? Diga que a posse indígena não é a posse convencional, reafirma o indigenato, ele coloca a questão da indenização. E aí, como ainda existe essa questão, né, de uma indenização prévia, mas apartada, a questão da judicialização parece que se coloca como horizonte de vários processos. No sentido de que eu não teria, particularmente, assim, não teria nenhum problema se existisse uma disputa judicial entre os proprietários, aqueles que se sentiram lesados, porque, enfim, a propriedade foi concedida pela União, que processassem a União para conseguir uma indenização fora, completamente separado do processo de demarcação. E, portanto, isso não significa indenização prévia. A decisão do Supremo fala em indenização prévia e, ao mesmo tempo, apartada. Então, tem essa confusão aí daquilo que a gente ainda não entendeu, que eu acho que o tribunal vai precisar esclarecer, e o modo do tribunal esclarecer esse tipo de confusão é via processo judicial. Então, ao contrário do que a gente imaginava, essa decisão não pacifica o entendimento, embora, de novo, reafirma que ela afasta o marco temporal, mas ela não pacifica o entendimento sobre o processo demarcatório. A gente vai ficar de olho aqui no Ao Ponto e hoje a gente agradece muito a sua participação, doutora Andressa Lewandowski, pelas suas informações, pelos seus detalhes e por ajudar a gente a entender um pouco o que está pela frente neste tema. Volte sempre ao ponto. Obrigada, Andressa. Um abraço. Obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de Luan Oliveira, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.